Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria me apresentar. Meu nome é Daniel, né? Eu sou estudante de medicina, né? Estou fazendo medicina aqui no Paraguai, na cidade de Pedro Juan Cavalheiro. Estudo na universidade, que é uma universidade que se chama Universidade Central do Paraguai. Certo? Hoje eu sou aluno, concluí o sétimo semestre, estou indo para o oitavo semestre de medicina aqui na cidade. E concluindo o quarto ano, né? E dou várias aulas particulares aqui na cidade sobre diversos temas de medicina. Sou monitor de anatomia já tem mais de 3 anos, estou indo para 3 anos e meio como monitor de anatomia aqui na cidade. Fui monitor de fisiologia, né? Dou aula de semiologia, fisiopata, anatopato, cardiologia, é, cara, praticamente tudo. Hoje até vou trazer para vocês uma aula de oftalmologia, dou aula de ortopedia. A próxima aula que eu vou estar trazendo aqui provavelmente será osteomielite, é um tema da ortopedia, dermato, do conteúdo que quiser. Normalmente eu faço aulas aqui com o pessoal, né? E agora eu quero trazer um pouquinho do meu trabalho aqui para o YouTube. Está sendo o meu primeiro vídeo que eu estou fazendo para cá. Peço desculpa por pela informalidade do vídeo, né? Não é nada profissional, não sei muito bem fazer como profissional. E tô trazendo um vídeo de um tema que eu acho legal da oftalmologia. Tá? É um slide que eu até reaproveitei, né? Se tiver partes em espanhol, vocês me perdoem, que eu reaproveitei falando sobre hiperemia ocular. O que é hiperemia ocular? Olho vermelho. Sabe aquele olho bem vermelhão lá? É olho vermelho que vai ser acompanhado de dor ou não, que pode ser acompanhado de prurido, que é coceira, ardor, que é aquela sensação que está queimando, e corpo estranho. Por que eu trouxe esse tema? Porque é um tema da oftalmologia muito comum lá no postinho, no PSF. É um tema muito comum, né? A criança ou a pessoa que o olho começou a ficar vermelho, está incomodando, é aquela conjuntivite clássica, né? O cara que queimou o olho com a máquina de solda, o que olhou para o sol, né? São temas muito comuns, né? E é mostrar como que é feita um pouquinho a classificação e tudo. Lembrando que nada aqui é indicação. É um vídeo voltado ao pessoal da área da saúde, principalmente os estudantes de medicina, certo? Porém, eu vou tentar trazer da forma mais simplificada possível para todo mundo conseguir entender. Lógico, essa mesma aula eu tenho ela gravada, totalmente voltada ao aluno de medicina, onde a gente trata de fisiopatologia, de epidemiologia, de tratamento, de terapêutica, de manejo, bem mais específico à medicina. Aqui é uma aula mais rápida, para estar me apresentando, mostrando como que são feitas minhas aulas, de forma bem simples para abarcar o público geral e a título de ser informativo também. Primeira coisa que a gente tem que caracterizar é que as nossas hiperemias oculares vai ser dividida basicamente de duas formas diferentes. Uma hiperemia, um olho vermelho que dói e um que não dói. Aí você já olha aqui e fala, porra, conjuntivite não dói? E vai me falar, a minha dói. Gente, não é dor. Na verdade, você tem aquela sensação da areinha, que é o corpo estranho, que dá aquele ardor na hora que você coça, que é aquela sensação pulsante, queimante, certo? E o prurito, que é a coceirinha que não passa. Isso são sinais flogísticos próprios da conjuntivite, certo? A dor é aquilo que dói, mesmo sem encostar, que está doendo. A gente vai ver que tem patologias que dói mais à noite, patologias que dói durante todo o tempo, patologias que não dói. A gente vai ver que tem degeneração, várias coisas, porém sempre acompanhado com o olho vermelho. O sinal em comum é o olho vermelho, certo? É a hiperemia ocular, certo? E a gente vai diferenciar um pouquinho do que tem num e do que não tem no outro. Primeira coisa, eu quero que a gente defina isso. Qual que é a anatomia do olho? De forma bem simples. A gente vai tratar da camada mais externa do olho, que é essa camada aqui que eu estou passando laser, certo? E das infecções ou inflamações que vai estar ocorrendo nessa camada. Eu tenho essa região aqui, que é essa região mais côncava que eu chamo de córnea, que tem as queratites, e eu tenho essa região que é o branco do olho, que chama esclera, que é recoberto sobre a conjuntiva. Essa linhazinha que está recobrindo aqui é a minha conjuntiva pulbar.
certo? Conjuntiva bulbar, a que recobre a parte de dentro dos pálpebras, das nossas pálpebras, é a conjuntiva tarsal. Eu vou ter uma inflamação ou nessa pelinha em cima da minha esclera ou na própria córnea. Se for na esclera, não dói. Se for na córnea, dói. Vamos entender um pouquinho melhor como isso funciona. O primeiro tipo de conjuntivite que a gente vai ver é a conjuntivite alérgica. Certo? O que é essa conjuntivite alérgica? Cara, é uma hiperreatividade. É alergia. A pessoa tem alergia a alguma coisa, poeira, a pó. E aquilo entrando em contato com a região da conjuntiva bulbar ou tarsal, eu vou ter uma hiperreatividade. Então, o que eu vou ter? Coceira, vou lacrimejar, vai envermelhar, vai arder, né, que vai queimar na hora que eu coço, eu vou ter edema, esse olho vai acabar inchando pelo próprio processo inflamatório e tem aquela sensação punçante que não para hora nenhuma, incomodando, como se tivesse uma areinha ali dentro, que é a sensação de corpo estranho. Quando eu falo de conjuntivites alérgicas, normalmente elas são autorresolutivas, elas saram sozinho, né? E levam de 2 a 6 semanas para ter essa resolução. A gente também tem aquelas conjuntivites alérgicas do tipo perenes, né? Que são referente ao período da primavera, que é graças ao pólen. O excesso de pólen no próprio ambiente pode levar a essas reações de conjuntivite, que vai ser bem característico da nossa primavera. Esqueci de colocar aqui, tá, pessoal? Depois eu tenho a nossa ceratoconjuntivite atópica. Essa daqui é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque ela pode afetar a córnea. A córnea é a nossa porção que vai passar a luz para o fundo do nosso olho, certo? Então, a luz vai estar passando aqui, certo? Vai estar passando aqui. Aqui a gente vai ter a região do cristalino, né? Vai estar passando aqui, né, pelo meu cristalino e chegando no fundo do olho, como se diz, né? Vai estar passando pela menina do olho, certo? Vai estar passando aqui pelo nosso cristalino e chegando no fundo do olho. Se eu lesionar essa capa transparente, a luz não consegue passar e não consegue chegar no fundo do meu olho. Então, essas queratoconjuntivites, o que é a queratoconjuntivite? É uma conjuntivite num paciente que tem uma dermatite atópica. Isso, ele vai ter, sei lá, sabe? Ele entra em contato com alguma coisa alérgica e dá uma pipoqueira no corpo, um eritema, uma ulceração no corpo lá, algum probleminha, né? Uma urticária, algum probleminha lá em alguma região do corpo e aquilo acaba evoluindo com um quadro de conjuntivite associada que vai afetar a minha córnea. Eu tenho que ter cuidado a mais nesses casos. Por quê? Porque aquele paciente que apresenta uma alergia, que não tem muita referência ao olho, porém ao olho também, eles podem evoluir ao queratocômono e a catarata. A catarata todo mundo conhece. Queratocômono é essa córnea que ela vai afinar e ficar com um formato de cone. E isso vai dificultar a passagem dos raios luminosos e a formação da imagem. Então, isso pode ser perigoso, certo? Eu não tratei de queratocono aqui. Se quiser, eu até tenho essa aula também de queratocono, certo? Então, para evitar a evolução dessa doença, é uma das patologias dentro da conjuntivite, não dói, certo? Eu tenho os sinais cardinais normal, né? Que eu tenho sensação de corpo estranho, prurido, ardor, porém não tenho dor. Nesse caso, que pode evoluir para um paciente com queratocono ou catarata. Lembrando que aqui o paciente vai me apresentar essa dermatite atópica. Depois eu tenho a minha conjuntivite viral. A diferença nessas duas, eu vou ter o quê? Lacrimeio. Eu vou ter lacrimação. Na viral, eu já tenho secreção. Só que aqui não é bactéria. Então eu tenho secreção aquosa, no máximo serosa. Não tenho purulenta. Se eu tenho secreção purulenta, principalmente associado a herpes, ela tem que ter associação com bactéria. Quais que são os meus dois principais agentes etiológicos? O que é isso? Aquilo que causa doença. Quais que são os dois principais vírus que estão causando a doença? O principal de todos, adenovírus, e depois o nosso vírus herpes. É o paciente que chega com conjuntivite e antes disso teve
uma faringoamidalite, uma faringite, uma infecção de trato respiratório alto, antes dessa conjuntivite. Isso é principalmente pelo adenovírus. Herpes, aquela feridinha na boca ali que evoluiu para conjuntivite. Certo? Assim que a gente vai estar basicamente diferenciando. Aqui, secreção aquosa, não tem pus. Enquanto aqui, olha lá o bonitão do pus. Aqui eu já tenho uma secreção purulenta, porque essa é bacteriana. Ela tem as suas subdivisões entre hiperaguda, aguda, crônica, diferenciação, mas eu não vou entrar nesses pormenores, né? Eu tenho na aula maior lá. Quem tiver interesse é só entrar em contato. Quando eu trato da conjuntivite bacteriana, é outra conjuntivite que é autolimitada, lógico. Ela não vai me trazer a característica da dor. E a mais comum que eu tenho é aqui, né? A minha Haemophilus influenzae, que ela vai ser o principal agente etiológico, aquilo que causa a conjuntivite. Normalmente ela é autolimitada entre 7 e 10 dias, e aqui sim, na bacteriana, não tem dor e tem pus. Ela é purulenta ou mucopurulenta. Certo, pessoal? Os outros sinais são os mesmos que eu tenho: hiperemia, eu vou ter prurito, ardor, sensação de corpo estranho, da mesma forma do que o outro. Só que aqui eu tenho secreção purulenta. Lembrar disso? E aqui sim a gente faz antibiótico terapia. Nas outras, não. Quando eu começo a falar de degenerações, o que é degenerações? Ou eu tenho um crescimento benigno de um tecido na região da minha esclera, da minha conjuntiva, né, no branquinho do olho, ou eu tenho um acúmulo, né, de depósitos naquela região. Quando cresce o tecido, eu tenho um crescimento benigno, não é câncer. É um tecido, é um pedacinho da minha conjuntiva que está crescendo. Chama pterigion. Ele pode ser uni ou bilateral, de um lado ou dos dois lados de um olho ou dos dois olhos. E normalmente ele começa na porção nasal, na parte mais interna, certo? E ele vai crescendo em direção à córnea. Esse é um pouquinho mais complicado, porque se ele tampar a córnea, o paciente não enxerga, né? E a estética dele acaba sendo mais incômoda ao paciente. Esse aqui eu tenho um caso, né, de estar utilizando a cirurgia como tratamento para tirar essa porção a mais que eu tenho de conjuntiva bulbar. Quando eu trato de pinguicuela, a pinguicuela ela é um acúmulo, né, amarelento na região da esclera. Então é como se eu tivesse uma verruguinha amarela ali na esclera. Bem simples. Aqui eu trouxe duas imagens para exemplificar isso. Isso é um pterigion, certo? A gente vê a conjuntiva crescendo para a região do olho, e isso é uma pinguicuela. Mesma coisa, eu tenho um olho vermelho aqui, né? Porém, aqui ele não tem dor, não tem porido, não tem coceira, não tem nada. Tem, às vezes, algum incômodo que o próprio movimento palpebrar pode estar gerando por ter um tecido a mais ali. Lembrando que o pterigion é o que vai ter mais chance de ser cirúrgico. Por quê? Porque é só a gente observar. Se tampou a região da córnea, não enxerga, é como se eu tivesse um véu ali na frente, né? A paciente não vai enxergar bem, vai perder a acuideza visual, que é a capacidade de visualização. E a pinguicuela não, ela é só esse acúmulo amarelento aqui que eu tenho na região da minha esclera. Quanto um quanto o outro me traz essa característica de hiperemia ocular também. Até conjuntivite, não doeu. Queratite, tudo dói. Então, aqui o que eu tenho de diferença? Dor. Primeira queratite que eu tenho, queratite térmica, induzida por luz ultravioleta. Que é isso? É o cara que olha para o sol e o cara que mexe com aparelho de solda. Aqui eu tenho uma queratite bilateral, porque eu estou olhando, vai afetar os dois olhos. E eu vou ter muita dor aqui. E eu tenho uma característica comum, que é dor noturna. O paciente não vai sentir nada durante o dia, na hora que ele está trabalhando, na hora que ele está olhando para o sol. Mas quando ele vai dormir, o coitado nem dorme, de tanta dor que sente. Então, o paciente que trabalha com solda, que fica o dia todo numa área com bastante sol, né, e à noite ele sente dor, queratite térmica. Queratite térmica. O resto, ele vai ter lacrimação, mas ele não tem secreção. É só queimou a minha córnea, porque o excesso de luz ultravioleta ou de temperatura levou a essa lesão corneal. E aqui, como eu queimo a córnea, eu posso também ter, não é obrigação, perca de acuidade visual. Que é isso? Perca de capacidade visual. Vou começar a ver mal.
Queratite por exposição. Qual que é diferente da queratite por raios ultravioletas, por térmica e da disposição? Aqui em queratite por exposição, eu tenho um problema em um par craniano que auxilia no movimento das pálpebras. Quais que são os dois pares cranianos que faz o movimento palpebrar? Eu tenho o nervo facial, até coloquei o exemplo dele aqui no slide aqui para vocês, e eu tenho também o nosso nervo oculomotor. Mais normal é problema pelo nervo facial. Várias patologias podem levar a esse problema. Até infecção de ouvido médio, né? As nossas otite média pode levar a paralisias temporárias do nervo facial, né? Não vou entrar muito na fisiopatologia dessa queratite, certo? Porém, o nervo facial vai ter um probleminha aqui e o paciente não vai conseguir piscar. Se o cara não consegue piscar, ele não vai gerar, né, a distribuição correta da película lacrimal sobre o olho. E isso vai me gerar, né, um ressecamento do olho que gera lesão na córnea. Por isso eu vou sentir a dor. O que eu tenho aqui é uma piora do paciente pela manhã, porque a hora que ele dorme, ele fica ali com o olho aberto a noite toda, né, parecendo um peixe dormindo. Então, vai secando o olho pelo próprio ambiente a noite toda e lesionando a córnea, né? E isso vai gerando dor nele na parte da manhã. Ele vai acordar com essa sensação de dor muito grande, porque ele passou a noite toda em exposição. Durante o dia não é tanto, porque durante o dia o cara começa a incomodar, passa água, hidrata de certa forma. Queratite bacteriana. O que eu tenho na queratite bacteriana? Aqui eu tenho pus, porque eu tenho bactéria. Vírus não tem pus. Bactéria tem. E aqui eu tenho essa característica de ter essa secreção amarelo-verdolenta, que é uma secreção bem característica das nossas queratites da região da córnea. O meu principal é o Staphylococcus aureus e o mais perigoso é o Pseudomonas, pela sua virulência. E que paciente vai acometer com essa queratite bacteriana? É aquela pessoa que não tira a lente do olho hora nenhuma, que dorme com lente, que não faz a higienização correta da lente, que não tira. Ele acaba expondo, né, a bactéria presente na microbiota humana direto na córnea, né, e acaba desenvolvendo naquela região. Por isso que a gente tem que fazer o manejo correto das nossas lentes, certo? Aqui sim a gente também vai estar utilizando os antibióticos e lembrar, né, que nesse paciente aqui eu vou ter essa perca de acuidade, de capacidade visual, porque eu tenho pus na onde deveria passar luz. Então o paciente não consegue formar imagem porque eu tenho uma película de pus ali tampando. Eu tenho esse paciente que sempre usa lente, não tira para nada, certo? E vai ter essa característica mais verdolenta, amarelo-verdolenta. Quando eu falo da viral, Daniel, tá verdinho? Não, isso aqui é só um, um corante que coloca no olho para mostrar a lesão que formada. Mas aqui eu não produzo pus, é viral. No máximo que eu posso ter são secreções. Secreções do tipo aquosa, quando muito secreções do tipo serosa. Mas eu não vou produzir pus aqui, porque vírus não produz pus. Se eu tiver mucopurulência, eu tenho co-infecção, eu tenho bactéria junto, certo? Igual eu tive lá nas nossas conjuntivites, eu tenho na queratite. Pode ser por adenovírus ou por herpes. Da mesma forma que aconteceu lá, acontece aqui. Diferença que eu tenho de queratite para conjuntivite viral? Dor. Nas conjuntivites não dói, nas queratites dói. Essa é a principal diferença. E aqui eu só coloquei para mostrar a lesão de células dêntricas, as ulcerações causadas pelas células dêntricas aqui na região da córnea. No caso, né, de uma conjuntivite causada por herpes simples. Eu trato das conjuntivites, perdão, das queratites micóticas, eu estou tratando daquele paciente lá da fazenda que teve uma lesão associada a uma planta. O cara que estava cortando um pau e um pedacinho de lasca cortou a córnea dele, fez só aquele risquinho e ele não se preocupou em ir no médico, só ficou sentindo dor. E quando der fé, ele começou a perder a acuidade visual, ele não está conseguindo ver bem. E o olho dele já tem um aspecto seco, enquanto fica lacrimejando muito. O que é isso? A córnea está seca, porque eu tenho fungo ali, que eu tive uma pequena lesão e inoculei o aspergillus ali. O aspergillus ele é um fungo muito comum no ambiente.
Inoculei ali e ele começou a se desenvolver os seus filamentos, graças a um acidente com uma planta. Com isso, eu vou ter essa irritação, então eu tenho dor, hiperemia, né? E a minha acuideza visual diminuída. Um olho seco, de aspecto bem seco e bastante lacrimação. Aqui eu trouxe como último tópico dessas hiperemias oculares dolorosas, um que não é muito comum, né, aqui na América Latina, né, no Brasil, que é o glaucoma agudo de ângulo fechado. O que é o glaucoma agudo de ângulo fechado? É um glaucoma, né, que é agudo, que acontece de uma hora para outra, né? Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou, que tem grande frequência em pacientes asiáticos e esquimós. Então, normalmente vai ser bem raro em pessoas de raça branca ou raça negra, latina. Agora, asiáticos e esquimós é mais comum. E é aquele paciente que ele vai ter hiperemia ocular, muita dor ocular, associado com sintomas gerais, certo? Com sintomas sistêmicos. Então, ele tem hiperemia ocular, olho vermelho, muita dor e náusea, vômito, cefaleia, sudoração, dor torácica, abdominal, várias sintomas sistemáticos associados. E uma pressão intraocular estourada, 40, 50, 60, lá em cima. Enquanto normal, eu trato de uma pressão ocular até 20. Aqui está lá em cima. E aqui sim é uma urgência. Ou eu trato agora, ou o paciente fica cego. E o glaucoma, eu até coloquei a imagem aqui para a gente ver que é bem visual. Ele é unilateral. A gente consegue ver esse olho normal e esse bem dilatado. Esse olho aqui está com o seu processo midriático bem exacerbado. Ele está com essa dilatação grande, certo? Porque está acometendo mais nesse olho. E aqui tem que ser atendido com urgência, porque o risco de cegueira é muito alto. Bom, pessoal, o que eu queria trazer aqui é basicamente essa aulinha bem rápida, bem simples, só diferenciando queratite de conjuntivite. Conjuntivite, dói? Não. Queratite dói? Dói. Se é viral, o que eu tenho? Secreção aquosa. Se é bacteriana, purulenta. Se é alérgica, lacrimeio, lacrimação. Simples assim. Com diferenças bem simples que a gente está falando. Se eu vou usar antibiótico terapia, é só em bacteriana. Viral não se usa. Se o paciente ficou em alguma exposição, vai me gerar queratite. Alergia, conjuntivite. Para a gente estar conseguindo fazer essa diferenciação, as nossas degenerações, que eu tenho pterigion, a pinguicuela, mostrei um pouquinho de cada. Espero que o pessoal tenha gostado. Se o pessoal gostar, eu vou continuar postando vídeo e fazendo o máximo que eu conseguir fazer. Muito obrigado.